tecnológica, inovadora, potente. Uma história que nasceu há uma década e tornou-se gigante. Tá chegando a hora de uma das maiores e mais importantes feiras do agronegócio do país. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2024 vai potencializar a produção com mais tecnologia. Serão 4 dias para você conhecer as últimas inovações em sementes, insumos, produtos biológicos, defensivos agrícolas, maquinários e veículos. Acompanhar uma programação especial de palestras técnicas e muito mais. Então, já agenda aí, de 12 a 15 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso. Realização: Sindicato Rural de Primavera do Leste. A força do produtor. Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Foi durante a produção de uma reportagem sobre café que o nosso convidado de hoje entendeu o sentido da comunicação voltada para o agro. Acostumado até então ao jornalismo mais direcionado ao público urbano, percebeu o quanto a informação precisa e, no momento certo, era uma ferramenta importante para ajudar o produtor rural na hora de tomar decisões. Foi a virada de chave, como ele diz, para o início de uma carreira próspera, marcada pela dedicação e o compromisso de manter quem vive o campo sempre bem informado. Quando entrou para a equipe do Notícias Agrícolas em 1997, o Alexander Horta não imaginava o tamanho do agronegócio brasileiro. Pouco sabia também sobre as características das diferentes culturas semeadas ou sobre os desafios enfrentados por quem produz alimentos no país. Para o mineiro, filho de um comerciante e uma professora, a mudança para Campinas, para mergulhar no jornalismo agro, abriu as portas de um mundo novo. Quase 3 décadas depois, mantém-se focado na missão que assumiu. Acumula coberturas históricas de momentos marcantes do setor e é permanentemente reconhecido como um dos jornalistas mais admirados do nosso agro. Alexander Horta, meu amigo, que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite, cara. Fazia um tempão já que eu queria bater esse papo com você, mas eu sei que a agenda é corrida, né? Quem é jornalista sabe o quanto a agenda de outro jornalista é corrida e o agro, como costumam dizer, não para, né? Então, realmente, nós que comunicamos o agro também dificilmente paramos. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Mais uma vez, te agradeço por estar aqui. Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado, Patrone. Eu fico feliz com o convite, afinal de contas, nem sempre a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho a nossa história, a gente está sempre do outro lado, né, perguntando para os outros, e eu estou muito contente de poder participar desse podcast contigo. Que legal, cara. Você falou uma coisa que a gente sempre acaba batendo nessa tecla, né? Nós, comunicadores, quem é jornalista, está acostumado a fazer pergunta, a hora de responder, né, de ser perguntado, ser entrevistado, é diferente para você também, cara? Porque para mim, até eu me acostumar, isso não aconteceu ainda, não acostumei ainda. Sempre que falava, vamos te convidar para uma entrevista, a gente fala, mas é um pouco extremo, uma posição ainda que eu não fico confortável. Eu vou te contar um segredo, tive dor de barriga, eu fiquei com frio na barriga, enfim, em função aí desse convite, porque realmente eu não tenho esse domínio, né, de estar sendo entrevistado, de estar falando sobre a minha profissão, enfim, eu gosto mesmo do outro lado, a história, né, que é poder entender as histórias das pessoas, mas chega uma hora que a gente tem que contar a nossa história também, né, então tô aqui aberto às suas perguntas. Legal, cara. Vai ser muito bacana, vai ser um bate-papo certamente muito proveitoso também para quem está nos ouvindo. Esse é o grande objetivo também. Ô Alex, mas vamos lá. Por tradição aqui, evidentemente, a gente começa sempre procurando saber um pouco de quem é o nosso convidado, nossa convidada aqui, né? Vamos contar um pouquinho da tua história. Sei que você é do interior de Minas, né? Embora esteja aí no interior de São Paulo, em Campinas, né? Já há um bom tempo, uma longa data, mas fala um pouquinho da tua origem pra gente, como começa a vida do Alexander Horta. Eu sou lá de São Lourenço, lá no sul de Minas, uma cidadezinha, estância hidromineral lá do sul de Minas. É uma estância turística, né? O pessoal conhece São Lourenço pelas águas minerais. Eu nasci em São Lourenço, fui criado em São Lourenço e com 17 anos saí de casa para estudar.
Foi aí que eu comecei aí a entender a diferença de se conhecer o mundo além daquela cidadezinha do interior. A minha perspectiva em São Lourenço era ser ou comerciante ou trabalhar na hotelaria, que é uma condição lá bastante típica, né, de uma cidade turística, e foi a partir da minha saída da cidade e conhecendo um pouquinho mais as outras perspectivas aí, que eu pude entender que o mundo é muito mais do que a pequena São Lourenço ali. E daí foi o meu início, né, no jornalismo. Foi quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo lá em Alfenas, também no sul de Minas. Foi um começo bastante complicado, digamos assim, porque era a primeira turma de uma faculdade de comunicação social no interior de Minas Gerais, e a gente teve muito desafio ali para construir aquela faculdade de comunicação do jeito que a gente queria, ou do jeito que a gente precisava. Mas foi um desafio muito legal, e com 17 anos, você está naquela idade de querer aprender, com gana, enfim, foi muito boa essa experiência, mesmo sendo um primeiro ano de jornalismo da faculdade, tendo bastante imprevistos aí durante a trajetória do curso, né? Só para você ter uma ideia, o diretor do curso não sabia que na época a gente tinha que ter um laboratório de jornalismo com máquinas de datilografia. Ó, sou desse tempo ainda, das máquinas, né, de datilografia. Então a gente ajudou a construir o curso de jornalismo lá de Alfenas e foi um desafio bem legal. Cara, que legal, né? Do tempo das máquinas de datilografia, a gente olha, parece realmente uma vida passou, né, Alex? As coisas acho que aconteceram tão rápido, eu considero rápido, né? A gente tá falando aí dos anos 90 para cá, acredito, né, de quando você fez a faculdade, e hoje outro mundo, outra realidade, né? Mas quem vem da raiz, como é o teu caso, eu também, eu já vim ainda na área do computador, me formei 10 anos depois de você, mais ou menos isso, uma década depois, e é outra realidade, né? O que a gente estudou, como a gente estudou, para o dia a dia que a gente vê hoje. É legal também essa adaptação que todos nós vamos passando. Antes de seguir adiante, eu queria só saber, os seus pais faziam o quê, né? A tua família fazia o quê? Qual era a atividade ali em São Lourenço? E o que te levou à comunicação a escolher o jornalismo? Meu pai sempre trabalhou ou como comerciante ou como vendedor. Ele viajava pelos estados vendendo sapato, roupa, enfim, era representante comercial, como se chamava naquela época. Minha mãe, professora primária, chegou até me dar aula, inclusive. Ela foi minha professora de ensino religioso nos primeiros anos ali da minha alfabetização, e depois ela continuou dando aula, enfim, sempre para a primeira fase ali da educação, a primeira fase que é muito importante, né, de alfabetização da criançada. E o meu start para o jornalismo, na verdade, aconteceu por acaso. Eu estava chegando na minha idade de determinar o que eu faria de faculdade, e naquela época a faculdade era uma coisa não muito acessível como é hoje. Tinha as faculdades federais que exigiam, né, que você estivesse preparado, tivesse uma base muito forte e diferenciada de ensino, e tinham as universidades particulares que tinham custos muito elevados, né? Então, naquela época, fazer faculdade era um diferencial. E o jornalismo apareceu quando eu comecei a pesquisar sobre faculdades possíveis, e eu vi que tinha lá em Alfenas vagas abertas para o curso de comunicação social, o jornalismo. E daí eu falei, tá aí, uma coisa que eu gosto de escrever, tenho sempre boas notas em redação, por que não pensar em jornalismo? E fui para lá com essa intenção de conhecer melhor o jornalismo. Não sabia muita coisa não da profissão, confesso para você. E na faculdade, com todos esses desafios que eu te contei anteriormente, a gente aprendeu que jornalismo também é uma grande batalha, né? Uma batalha diária, seja para conquista de oportunidades, como também para entender melhor, principalmente se comunicar melhor com as pessoas, a partir das nossas informações, as pessoas entendendo melhor o que está acontecendo no mundo, né?
Cara, é um raciocínio muito legal, né? Uma síntese, né? Muito bacana realmente do que é a nossa profissão. Concordo plenamente com você, inclusive com as batalhas, né, vivenciadas na universidade, né, na faculdade e depois, né, no dia a dia da rotina e principalmente no início da nossa carreira, né, Alex? Eu queria que você lembrasse um pouquinho como foi esse início, porque, a meu ver, o início é um grande choque de realidade, né? Eu concluí a faculdade lá nos idos de 1993. No comecinho de 94 eu já estava empregado. Eu comecei trabalhando numa afiliada da Globo lá em Varginha, no sul de Minas, a EPTV. Foi uma grande experiência naquele momento para mim. Lá eu aprendi a realidade do jornalismo. Uma coisa é a teoria da escola, outra coisa é a realidade, né? E ali na EPTV eu tive essa oportunidade de conhecer o jornalismo diário. Fiquei lá por 2 anos e em algum momento decidi que Varginha precisava ficar para trás e daí eu escolhi Campinas. Vim para Campinas e aqui em Campinas eu comecei fazendo reportagens, trabalhando como repórter, ligado à área de saúde, ligado à área de RH e fiquei nessa função por pelo menos 1 ano aí. Até que conheci o João Batista Olive, que no ano de 1997 estava começando um projeto, estava começando uma marca que é o Notícias Agrícolas. E de 97 para cá, entre altas e baixas, estou aqui no Notícias Agrícolas até hoje. Comecei como repórter, fui editor, apresentei o Notícias Agrícolas, hoje estou na função aqui de chefe de redação do site. Que legal, cara. Na tua experiência ali foi EPTV, né? Na EPTV, isso, uma afiliada da Globo, isso. Você era repórter, aí tinha ido pra frente da câmera. Como que foi esse início teu na televisão, já de frente pra câmera? Como todo foca, eu comecei como rádio escuta. Comecei ali pegando o telefone, ligando para corpo de bombeiro, ligando para as delegacias, enfim, ligando para as prefeituras para captar as pautas, né, que iam fazer valer o jornal, que mais tarde estava sendo preparado. Comecei nessa função e logo, acho que uns 6 ou 7 meses depois, já estava na reportagem. Foi uma experiência muito legal, porque ao mesmo tempo que dá aquele frio na barriga, né, de ter que sair para a rua, ter que... Eu sou muito tímido, tá, Patrone? Vou confessar para você que eu sou uma pessoa muito tímida. E eu tive que superar essa timidez na hora que eu fui para a rua, né? Afinal de contas, como é que você é jornalista se você não sabe interagir com as pessoas, se você não sabe conversar com as pessoas? E principalmente o repórter de televisão, ele tem essa necessidade, repórter de uma forma geral, né, tem essa necessidade, mas na televisão você tem que fazer a pessoa falar aquilo que você precisa naquele momento. Então, foi um aprendizado e tanto esse meu período aí na EPTV. Cara, você falou uma coisa que eu me recordei aqui, de como eu também me considero bastante tímido. Acho que a gente vai deixando isso um pouco, né, por conta da profissão, por conta do dia a dia, ou a gente disfarça muito bem, né, das duas, uma aí. Mas eu me recordo que um dos grandes terrores, um dos grandes temores, melhor dizendo, enquanto ainda na universidade ou enfim no estágio, era o famoso fala-povo, né, quando você tinha que ir pra rua do centro da cidade e ficar convencendo as pessoas a falar para uma enquete, enfim, o que fosse, né, com televisão era muito difícil, né, e você chegar na pessoa ali era bastante complicado, né, logo nesse início aí, e é algo que hoje, evidentemente, se torna muito comum, né, no hábito do dia a dia, porque você vai se acostumando, vai aprendendo as técnicas aí no dia a dia, nem que seja na marra, né, mas realmente passamos por isso, né, quem trabalha com jornalismo, quem é jornalista, quem trabalha com comunicação, com televisão, com rádio, enfim, tem que saber abordar as pessoas, né, e deixar qualquer tipo de vergonha, de receio de lado, né, faz parte da nossa profissão. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial
ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a AgroSol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a AgroSol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Aí, Alex, queria te perguntar, você falou da chegada ao Notícias Agrícolas. A tua primeira imagem de campo vem daí já nessa experiência com Notícias Agrícolas? Ou você tinha uma outra relação, teve em algum momento da vida uma outra relação com o campo de alguma forma que lhe chamou a atenção? Cara, para falar a verdade, o único contato com o campo que eu tive, nem sei se é um contato de lembrança de infância mesmo que eu tive, foi o meu tio, o sogro dele tinha uma fazenda de leite, e o meu tio fazia entrega de leite para as pessoas na cidade. Então ele tinha uma Kombi e ele convidava a gente para ir junto com ele distribuir esses leites. Então, eu me lembro de estar dentro dessa Kombi com os baldes de leite ali, as pessoas chegando com as latinhas e a gente abastecendo as latinhas de leite ali das pessoas. Naquela época, leite a granel era muito comum, né? Não tinha o pasteurizado, ou se tinha era muito caro, enfim. E as pessoas compravam na porta das casas quando alguém passava. E no caso, meu tio fazia esse trabalho. E ele sempre dava uma gorjetinha para a gente para ajudar ele nessa distribuição do leite. Esse foi meu primeiro contato, ou pelo menos a minha primeira lembrança de agronegócio. Mas entender, conhecer mesmo o agronegócio, eu acho que foi a partir do momento que eu entrei no Notícias Agrícolas. E confesso para você, eu entrei aqui com uma visão muito urbana da coisa. E daí que vem o João Batista como o meu mentor, assim, sabe? Me ajudar a entender que a comunicação do agro tinha que ser diferente da comunicação daquela que eu fazia com o público urbano, que era uma comunicação diferenciada dos detalhes, da atenção. Então, o convencimento do produtor do que aquilo que você está falando é um fato relevante que pode ajudar ele em algum aspecto. E, assim, foi no Notícias Agrícolas que eu posso dizer que eu me transformei num profissional do agronegócio, no jornalista do agronegócio. Você vai mencionar várias vezes, já mencionou o João Batista, vou fazer aqui também um recorte aqui. O João Batista participou aqui do podcast, João Batista Oliva, aliás, um abraço para ele. Eu participou do episódio 49 das Viúvas da Seca, as Riquezas do Campo, um baita bate-papo, né? O João é sensacional também. Quando comecei minha carreira no Canal Rural, o João estava no Canal Rural à época, né, apresentando o telejornal, e é sempre um aprendizado muito grande, né? E aí você falou da sua característica quando você chega ao Notícias Agrícolas como um jornalista urbano. Você, inclusive, usa essa expressão no documentário, né, que você ajudou a produzir, que você produziu dos 25 anos do Notícias Agrícolas, né? Um documentário que você até me encaminhou para eu dar uma olhada. Muito legal, aliás, fica a dica para quem quiser também saber um pouco da história do Notícias Agrícolas, que tem um trabalho diferenciado, extremamente reconhecido, principalmente por quem deve esse reconhecimento, para quem mais importa o reconhecimento, que é justamente o produtor rural, né? Então, faz um trabalho extremamente relevante, e a história do início, a história desses 25 anos está nesse documentário, que está no site e está no YouTube também, né, Alex? É isso mesmo, está aberto para quem quiser acompanhar. Hoje a gente já está caminhando para os 27 anos aí de Notícias Agrícolas, mas contar a história do Notícias Agrícolas foi um grande desafio naquele documentário, e foi muito legal de entender o que a gente tinha lá no começo e quanta transformação aconteceu ao longo de todos esses anos, né? Saber que lá naquele começo, em 1997, o jornalismo do agronegócio estava só engatinhando, né? As poucas mídias que faziam jornalismo para o agronegócio, elas ainda faziam um jornalismo naquele formato urbano, né? De traduzir para o urbano o que o campo estava fazendo, e não um jornalismo voltado para o produtor rural, um jornalismo voltado para o campo. E eu acho que
o Notícias Agrícolas, ele começou e entendeu essa possibilidade e, por isso, o sucesso do site até hoje. Muito legal, cara. E aí você citou aqui e cita também no documentário que você teve dificuldades para se adaptar àquele jornalismo agro, porque você chegou, como você disse, com essa visão do jornalista urbano, né? Vindo ali de uma cobertura completamente diferente, que levou um certo tempo para entender o que era notícia para o produtor, né? O que realmente interessava para o público, que era o público do Notícias Agrícolas e de qualquer canal especializado em agro. Você se emociona no documentário quando você diz que teve um ponto em que virou a chave. Eu queria que você me dissesse quando foi que virou essa chave, né, em qual circunstância e por que, evidentemente, naquele momento de um documentário tornou-se algo emocionante, mas por que isso é tão marcante para você? Bom, foi assim, eu comecei, como eu já disse, fazendo reportagens pensando no público urbano. E o João Batista sempre falava, não é isso, ainda não está no ponto, não é bem assim. Vamos pensar no que o produtor precisa, vamos pensar no que o produtor quer. Foi uma matéria de café, e eu me lembro até hoje que naquela época a gente estava começando com a história do café cereja descascado, né? Que é uma tecnologia diferente daquela que você coloca todo o café no terreiro, deixa ele apurar, é o tal do café natural. O cereja descascado exigia uma tecnologia a mais, você tinha que descascar o produto, descascar o grãozinho, deixar o grão em água, enfim. E naquele momento que eu contei aquela história de mudança, né, de tendência mesmo que estava acontecendo naquele momento para o café, foi aí que virou a tal da chavinha. Eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer, que mostrar para o produtor que tinha coisa nova acontecendo no campo, que tinha outra realidade surgindo e que aquele material ali podia fazer parte de um divisor de águas ali para ele, seja em termos de nova possibilidade de renda, seja em termos de aquisição de novos mercados, enfim, era uma mudança que estava acontecendo. E quando eu cheguei com esse material pronto na redação, o João assistiu, e aí que você lembrou que eu me emociono no documentário, porque o João vibrou ali com aquela reportagem, né, com aquela história contada do produtor para produtor, deixando de lado aquele viés ali do urbano, sabe? Então, foi naquele momento que eu entendi que a gente tinha que ter uma linguagem diferenciada para conversar com o produtor e trazer, obviamente, para ele novidades e assuntos que lhe interessassem, que lhe fizessem prender a atenção naquilo que a gente estava falando. E a partir daí foi só aprendizado. Muito legal, cara. Eu não deixaria de tocar nesse assunto, porque eu gostei muito assistindo o documentário. Te parabenizei por telefone, estou te parabenizando aqui também e provocando as pessoas a assistirem, porque realmente é muito legal. Acho que tem que valorizar a história de quem busca fazer diferente e fazer a diferença, né? Acho que isso é sensacional. E aí você trouxe alguns dos pontos, né, exemplificados por essa reportagem que você mencionou, do que é importante para o produtor rural. O podcast aqui, Alex, tem um público evidentemente ligado ao agro, mas aquelas pessoas que também não vivenciam o campo, não conhecem muito do campo, né? Então a gente tenta sempre trazer um pouco dessa didática também para que as pessoas se aproximem de certa forma, né? Assim como você e eu saímos da área urbana para cobrir o agro, né? Também passar a entender com mais facilidade o que é esse setor tão importante que a gente vivencia. O que é notícia para o produtor rural na tua avaliação? O que é importante para a cadeia produtiva, né? O que é realmente desperta a curiosidade, a atenção e ajuda a fazer a diferença numa tomada de decisão? Aquilo que faz ele mudar o pensamento que ele está tendo ali naquele momento. É aquela oportunidade nova, é aquela pesquisa diferenciada, é aquela tendência de mercado, enfim, é tudo que faz ele deixar aquele pensamento, não vou dizer antigo, mas enfim, aquele pensamento que ele tinha para fazer a mente dele abrir e ele poder se aventurar em novas oportunidades, em novas possibilidades aí, de negócios. E eu acho que a gente aqui no Notícias Agrícolas tem muito dessa preocupação de sempre trazer alguma coisa que vá despertar no produtor um interesse diferente daquele que ele já tem ou que ele já está acostumado. Isso faz a diferença.
Eu acho interessante você trazer desse ponto de vista e é bem isso mesmo, né? Fica muito claro para quem tá ouvindo, né? Do qual é a nossa missão, né? Do qual é realmente o que importa, né? Na maneira de comunicar o agro, que é olhando para o destino fim, né? Ou seja, o produtor, o que aquilo vai fazer de diferente, vai agregar de diferente realmente no dia a dia, na tomada de decisão, como você disse, no negócio, nos rumos da atividade dele, né? Então esse é um papel importantíssimo, né? Que você, enquanto hoje chefe de redação, né, do Notícias Agrícolas, assumiu ao longo desses quase 30 anos aí, né? Vamos arredondar para ficar fácil a matemática para todo mundo aqui, mas são quase 3 décadas de jornalismo agro, né, Alex? É verdade. E na evolução do Notícias Agrícolas, a gente trilhou muito isso, sabe, Patrone? No comecinho do Notícias Agrícolas, quando ainda era um programa de televisão, um programa focado na região de Campinas, veiculado pela extinta TV Manchete, não sei nem se é do seu tempo, mas enfim. É sim. Mas existia uma TV Manchete lá na década de 90 e a gente, com Notícias Agrícolas, provocou uma primeira grande transformação, pelo menos aqui na região de Campinas, que foi a possibilidade de oferecer informação para o produtor rural. Ele assistindo Notícias Agrícolas, ele tinha argumentos para melhorar o preço dele, não aceitar qualquer proposta de um atravessador, por exemplo, e a gente fez isso utilizando os preços dos produtos deles, por exemplo, na Ceasa Campinas. A gente via o produtor, o João Batista via o produtor negociando ali a laranja dele, vamos dizer, números hipotéticos, né? Por R$1, e lá no Ceasa, na Ceasa Campinas, essa mesma laranja era vendida a R$10. Onde que ficava esse lucro ali, né? Nas costas do atravessador, enfim. E daí o produtor começou a perceber que o produto dele era mais valioso do que aquele que ele estava vendendo, né? Valioso no sentido de ter mais valor mesmo do que aquele que ele estava oferecendo ou que ele estava vendendo para o mercado. E, na época, foi uma briga boa, porque eu me lembro que no Ceasa, nossa repórter que frequentava lá o Ceasa, ela chegou a ser hostilizada lá por conta da divulgação dos números, que, enfim, meio que ia contra aquele sistema que já estava, né, instituído. E foi uma primeira grande transformação que a gente viu acontecer. E depois, ao longo dos anos, a gente começou a entender a relevância que a gente podia ter participando do dia a dia do produtor. E não só do lado bom, mas das dores do produtor também. E uma coisa que me marcou muito foi o movimento do Grito do Ipiranga, que aconteceu, se eu não me engano, em 2006, 2007. 2006, o movimento de produtores rurais que naquela época estavam tendo prejuízos por conta do preço da soja e, enfim, estavam realmente no vermelho ali, e foi um movimento que ganhou proporção. Obviamente eu vou puxar a brasa para minha sardinha, mas com o apoio do Notícias Agrícolas. A partir do momento que a gente entrou no ar colocando esses caras para contar a história deles e para reivindicar aquilo que estava acontecendo ali no interior, e aquilo ali se espalhou por vários estados do Brasil, a gente se coloca aí como uma fonte importante de disseminação dessa informação, e deu no que deu. O Grito do Ipiranga virou um episódio marcante aí da história do agronegócio brasileiro, né? Pois é, eu me lembro muito bem dessa época. Eu comecei com o jornalismo agro em 2005 e de cara já pegamos ali aquele caso de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, que foi uma aula de realmente da importância do setor para quem estava começando na carreira, como era o meu caso, né? E logo na sequência, em 2006, o Grito do Ipiranga. Eu morava em Mato Grosso do Sul e a gente cobriu os reflexos, né, desse movimento iniciado, como você disse, em Ipiranga do Norte, que é em Mato Grosso, né? Porque espalhou-se isso para boa parte do país, né? E eu me recordo de, por exemplo, em São Gabriel do Oeste, que também é cortada, né, pela BR-163 ali em Mato Grosso do Sul, e produtores, né, à beira da estrada, com as máquinas ali, fazendo de maneira solidária o que acontecia em Ipiranga do Norte, e também ecoando, né, as mesmas dores ali que os agricultores de outras regiões do país vivenciavam. Realmente foi um momento muito marcante, né? E que a gente não esquece, como você disse, né? Certamente
ganhou a proporção, ganhou porque alguém estava cobrindo inicialmente, que era o caso de vocês dando esse apoio, né? Sempre mostrando as demandas do produtor e a realidade, dando voz ao produtor, né? Acho que dar voz ao produtor realmente é uma maneira de exemplificar tudo que é feito, né? E a partir daí, né, Patrone, a institucionalização do setor, né? O aparecimento das associações, enfim, as associações, elas ganhando força, não que não existissem os sindicatos, não que não existissem as associações, mas à medida que essas entidades perceberam também a força do produtor ao se planejar, ao se pensar um grito do Ipiranga, por exemplo, isso deu muita força para que elas também pudessem crescer e se expandir. Outro marco importante aí da história do agronegócio. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Cara, aproveitar que você está falando de algumas coberturas que lhe marcaram, você citou mais outras aqui, me mandou algumas ali, né? As grandes discussões, todo o processo que foi para aprovação do Código Florestal Brasileiro lá em 2012, invasões de terras, né? É uma pauta que ainda, né, volta aos dias atuais, respeito à propriedade privada, aprovação do marco temporal em 2023, ano passado a gente teve realmente uma grande cobertura no ano passado que vocês fizeram quanto a isso, né? Além dessas, né, que são os grandes temas principais, que outro tipo de cobertura lhe marcou, não só pelo tamanho, pela relevância dela, mas que pessoalmente te chama atenção, você tem um carinho especial? Eu gosto muito, Patrone, de fazer entrevistas ou reportagens sobre pesquisas. Isso me chama muito atenção pelo fato de estar trazendo a oportunidade para o produtor de conhecer alguma coisa nova ali, sabe? Alguma coisa que está aparecendo, alguma coisa que faz sentido para ele, que pode agregar valor à produção dele, que pode melhorar a atividade dele. Enfim, eu gosto muito de fazer esse tipo de reportagem ou de entrevistas aí sobre as novidades das pesquisas. Acho que é bem legal. E hoje a gente tem tecnologia, né? Todo mundo fala em tecnologia, ela está presente no nosso dia a dia e cada vez mais, né, com uma proporção maior e fazendo a diferença, né? Assim como uma boa gestão, né? Não adianta você ter a boa ferramenta se você não tiver um bom gerenciamento. Eu sei que vocês também falam muito sobre isso, né? E aí, Alex, eu queria entender como é um pouco da tua rotina, do teu dia a dia. Eu confesso para você que aquela veia do jornalista de estar na rua ainda me pertence, ainda bem. Consigo ainda estar na rua, consigo ainda estar conversando com as pessoas, com os produtores, mas diminuiu um pouco em relação ao que eu fazia no passado. Hoje a minha função aqui é mais entender o que vai ser o Notícias Agrícolas e como os nossos jornalistas aqui podem atuar para favorecer esse futuro aí, né, do jornalismo. E pensando no jornalismo do agronegócio, a gente está vendo algumas transformações importantes. Por exemplo, o Notícias Agrícolas era televisão, programa de televisão, como eu falei no começo. Depois ganhou relevância como site, como portal na internet, e agora a gente está vendo que as redes sociais elas começam a ter o seu valor também, a ter a sua importância para atingir, daí que é o nosso desafio, Patrone, não só o público rural, esse já está, digamos, consolidado através do site, mas também de levar essa comunicação do agro para a população em geral. E até tentando, né, de alguma forma, desmistificar, enfim, tirar o pré-conceito
que hoje existe em cima da atividade, e eu acho que as redes sociais têm um papel muito importante nisso, e a gente não tem ainda a fórmula, tá? Acho que a gente ainda não chegou nessa fórmula ideal da comunicação nas redes sociais, mas é um trabalho que a gente está evoluindo e que eu acho que vem aí para ficar, viu? Cara, muito, muito oportuno você falar disso, porque isso mostra o quanto os veículos, né? Vou colocar as redes sociais como um veículo também de divulgação de informação, como assim o é, como eles vão mudando de geração em geração, né? E como essa mudança e a necessidade de assimilação, ela é muito rápida, né? Elas são muito rápidas, né? E realmente, você tocou no ponto, em menos de 30 anos, aí 27 anos você disse, né? Tá caminhando agora para completar o Notícias Agrícolas. Olha tantas mudanças que aconteceram, né? E olhando sempre para o futuro para estar realmente fazendo essa diferença em todas as plataformas possíveis, né? E aí a gente está usando aqui como exemplo Notícias Agrícolas, que é o local em que o Alex trabalha, mas claro, a gente está falando da maneira de se comunicar, né? Do que a gente vive hoje em qualquer veículo, em qualquer, né, empresa, e também as pessoas, né? Porque todo mundo precisa se comunicar de algum jeito. E falando em comunicação, Alex, eu queria te ouvir. Muitas pessoas falam, né? O agro não sabe se comunicar, o setor não sabe se comunicar. Você concorda com isso? Qual teu pensamento a respeito desse jargão que muita gente coloca? É uma pergunta difícil de responder, porque da perspectiva de quem está ligado ao setor, a nossa comunicação é muito falha. A gente não consegue ainda ter argumentos para desmistificar algumas coisas que são construídas contra o agronegócio. Mas, do ponto de vista da população em geral, quando a gente olha as pesquisas, por exemplo, a BMRA, Associação Brasileira de Marketing, enfim, ela fez pesquisa mostrando que as pessoas têm uma simpatia pelo agronegócio. Então, assim, são duas condições diferentes, são duas situações diferentes, né? A gente, de um lado, achando que a gente não está se comunicando direito, ou que a população ainda tem um preconceito contra a atividade, e as pesquisas mostrando o contrário. Então, tem um conflito ainda nesse entendimento da comunicação do agro, que eu acho que a gente precisa entender melhor aí. Mas eu vou pelo caminho das pesquisas. Eu acho que a gente está indo bem e eu acho que o futuro é de uma parceria com a população em geral, de um entendimento de que o agronegócio faz parte do dia a dia aí, das pessoas, e que o agro é uma peça-chave para a sobrevivência aí do ser humano, né? Quer dizer, eu concordo muito contigo também, viu? Eu acho que a gente está indo bem, está caminhando. Obviamente, temos muito que evoluir ainda, né? Isso é fato. A pressão das narrativas contrárias, né, e falaciosas, né, exageradas, ela é muito grande, né? Então é um eterno ter que combater isso, né? Isso é ruim quando você precisa combater algo, né? Você já sai perdendo porque você precisa desmentir o que é equivocado, né? Realmente um trabalho de desmistificação é bastante... exige muito, né? Mas se olharmos aí para 20 anos atrás, 30 anos atrás, o quanto evoluímos na maneira de comunicar o setor e do setor se comunicar, realmente não tem dúvidas de que isso aconteceu, né? E falando em comunicar, deixa eu só te perguntar uma coisa ainda no âmbito ali da própria estrutura do site. Hoje, você como chefe ali de redação, quantas pessoas estão no teu guarda-chuva aí? Como que tá o tamanho, como o gerenciamento de toda essa equipe aí que tem feito diferença e buscando cada vez mais estar presentes também em outras maneiras de levar a informação até o produtor? Hoje a gente tem uma equipe em torno aí de 30 pessoas, não só jornalistas, isso estou falando da estrutura de marketing, da estrutura de comercial, enfim. No jornalismo a gente tem 8 profissionais trabalhando, ligados ao agronegócio, e a gente tenta meio que especializar esse jornalista. Por exemplo, a gente tem a Carla Mendes, que é especialista em soja, a gente tem o Guilherme Dorigatti, que é especialista em milho, mas ao mesmo tempo que a gente dá essa oportunidade da especialização, das pessoas entenderem melhor como é cada mercado separadamente, a gente quer que elas também entendam outros mercados e outras possibilidades. E, portanto, todo mundo meio que trabalha com tudo, conversa sobre tudo, com foco, obviamente, naquela especialidade. A Virgínia Alves com café, Letícia Guimarães aí
trazendo informações das proteínas animais. Temos aí a nossa pauteira, a Andressa, que também nos ajuda bastante a detectar aquilo que é notícia e o que não é. O Igor, que é a nossa mais recente aquisição, e o Igor está naquela transição entre o jornalismo para o site e o jornalismo para a internet, que também é muito importante para a gente. O Jonatas Simeão, o Jonatas é o nosso cara do sucro energético, das energias. Ele está se especializando nessa área, mas enfim, ele tem uma grande visão aí também de outros setores do agronegócio e tem ajudado bastante a gente a levar a notícia e principalmente determinar a notícia que é importante ali para o produtor. Muito legal. E aí, só fazer uma pergunta aqui que acho que vai caber nesse momento aqui. Eu tenho uma visão muito, muito clara, e já comentei em alguns episódios e em algumas participações também, do quanto eu vejo que há espaço para profissionais da comunicação, para jornalistas, novos jornalistas, enfim, gente que já está na carreira há um bom tempo, o quanto tem de espaço no agro ainda, né, para essas pessoas, para esses profissionais. Você partilha dessa mesma opinião? A gente tem um espaço ainda amplo, faltam profissionais para comunicar o agro, né, jornalistas para falar o agro? Vou te contar um segredo aqui, Patrônio. A gente está com uma vaga aberta aqui no Notícias Agrícolas já há algum tempo. No começo a gente queria contratar um especialista, uma pessoa que já conhecesse o agronegócio. Foi difícil encontrar essa pessoa. Aliás, não encontramos essa pessoa. Primeiro porque quem está consolidado num determinado local, já consagrado de agronegócio, está acostumado com aquela vida ali e não quer muito mexer. E daí a gente tem que optar agora por formar profissionais. Foi assim desde o começo do Notícias Agrícolas, né? Todo mundo que chega para trabalhar com a gente tem que ser formado. Como eu fui formado pelo João Batista Olive, outros profissionais que vêm chegando vão sendo formados pela nossa equipe também. Então, ainda respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, existe uma carência de profissionais para o agronegócio que precisam ser formados. E a nossa percepção aqui é que quando esses jornalistas chegam e têm o primeiro contato com o agro, eles se apaixonam. É um setor assim apaixonante, enfim. Todo mundo que chegou com a gente aqui, que foi formado pela gente, ou continuou no agro em outro lugar, ou continua com a gente já há algum tempo aí, trazendo aí essa paixão pelo agronegócio. Pois é, e você é um exemplo disso, assim como eu sou um exemplo disso, né? Que entramos no agronegócio sendo da cidade, né? Cobrindo outras pautas urbanas, né? E também nos apaixonamos e estamos aí firmes e fortes, né? Agradeço muito sempre a Deus e pela possibilidade, pela oportunidade de seguir nesse setor, e realmente é um setor apaixonante, né? Encantador, porque além de todas as possibilidades de editorias dentro do Caderno Agro, dentro da editoria Agro, né, a gente tem algo que eu acho que só o agro tem, né, que são histórias de pessoas, né? A gente tem muita história de pessoa e pessoas que realmente trabalham, e não é jogar confete, como dizem, né? Trabalham para produzir, né? Para produzir alimento, para produzir energia, enfim. Então é uma entrega muito verdadeira, né? Isso é um testemunho de quem acompanha já há algum tempo, assim como você, né? E assim, pegando esse gancho que você me trouxe aí, a gente tem aqui no Notícias Agrícolas um prêmio, uma premiação. Todo ano a gente faz esse prêmio, que é a melhor história de um agricultor. A gente começou com 3 anos atrás, na época da pandemia, quando, enfim, estava todo mundo dentro de casa, não podia se promover muitos encontros, enfim, a gente resolveu criar essa premiação. Começamos aí com 13 participações de vídeos de produtores contando as suas histórias, até um recorde no ano passado de mais de 70 vídeos chegando aqui para a gente com as histórias dos produtores. E cada história mais legal que a outra, cada história mais emocionante que a outra, de superação, de novidade, de entendimento do agro, enfim, de profissionalismo. É muito legal de saber que o agronegócio é formado por pessoas e pessoas que têm histórias para contar, e a gente está aqui para contar essas histórias, né? Como você bem lembrou, é isso aí. Que maravilha, cara. E aproveitando que você mencionou 2 pautas de trás para frente aqui, a questão do feedback das pessoas, da participação
do público, né, encaminhando essas histórias. Isso mostra, né, a adesão, né, o acesso, a fidelidade dos produtores em acompanhar o veículo de vocês. Tem uma estimativa, eu sei que tem aí, de quantos milhões de acessos vocês têm, como que está isso hoje? O Notícias Agrícolas, dados fechados do ano passado, a gente teve 140 milhões de page views, mais de 41 milhões de sessões abertas aí pelos produtores, usuários ativos, aqueles usuários que sempre voltam, né, que sempre estão diariamente com a gente, 8 milhões de usuários. E uma estatística que é bem legal da gente trazer é o tempo médio de permanência no site, que tem variado entre 8 e 10 minutos. Para um site, para um portal de internet, esse tempo de permanência é um tempo muito legal, que mostra que as pessoas passam ali um bom tempo do dia olhando aquilo que você está produzindo. E daí a gente tem os números também das nossas redes sociais, né? Especificamente aí do Instagram. Hoje a gente está chegando pertinho dos 280 mil seguidores. É uma marca bem significativa aí. São 2 milhões de contas alcançadas e 3 milhões em engajamento. Esses números agora de janeiro de 2024, atualizados pela nossa equipe de marketing, tocou esses números, dando uma coladinha aqui, porque esses números são quentinhos. Eu tinha pedido para a nossa equipe preparar para a gente. Parabéns aí a toda a equipe, né? A toda a equipe por esse trabalho diferenciado e que tem esse reconhecimento em números, aí, como você disse, comprovando, né? Tudo isso que a gente vem dizendo ali ao longo do bate-papo. E aí o outro ponto que você mencionou, que é um gancho para essa pergunta agora, diz respeito aos prêmios, né? Você falou da premiação pelas melhores histórias de produtores rurais, agora eu vou falar de premiação aqui para nós comunicadores, né? Você é um papa-prêmio também, né, cara? Eu sei que, obviamente, não é o grande objetivo, né, do jornalista ser premiado, mas sempre quando a gente ganha esse reconhecimento ou está na lista, né, de um grupo reconhecido, isso realmente obviamente, né, é algo que nos deixa muito gratos, né, por tudo que nós construímos e saber que estamos no caminho certo, né? Você figura na lista ali dos jornalistas mais admirados do agro desde o início dessa lista, né? E também já tem outros prêmios na carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto, né? Que, como eu disse, não é o foco, mas obviamente é muito bom. Eu acho que, como você disse, não é o elemento mais fundamental, mas é o reconhecimento de todo o trabalho que a gente faz, né? A partir do momento que o seu nome está sendo citado, lembrado, ou está na lista dos mais admirados aí do setor, como é o caso desse prêmio que você citou, é muito bom para a gente, é emocionante para a gente, até pelo fato de ter o reconhecimento por todo o trabalho que a gente faz, né? Essa questão da premiação, a gente tem algumas conquistas aqui no Notícias Agrícolas, não só como jornalista, mas o próprio site também, como referência e sempre citado entre os 3 principais destaques do agro. Todos os anos dessa edição da premiação Notícias Agrícolas teve ali entre os 3 mais admirados. Enfim, temos os nossos jornalistas premiados, o Jonas Simeão, a Virgínia Alves, enfim, já ganharam prêmios também pelas reportagens. O ano passado ganhei o prêmio da ABAPA, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, também fazendo uma reportagem de algodão. Enfim, é muito bom quando a gente tem esse reconhecimento aí do trabalho que a gente faz. Muito legal, parabéns mais uma vez, cara. Acho que é importantíssimo fazer esse reconhecimento também aqui no bate-papo, né? Fazer essa lembrança para aquelas pessoas que não sabem ficarem sabendo agora, né? Que além de toda essa história que o Alex contou aqui, né? É um jornalista premiado, extremamente reconhecido no setor, né? E justamente por conta de todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo, né? E desse profundo conhecimento do setor, né? Que eu acho que isso é o grande diferencial para quem comunica o agro, né? Tem que realmente entender. Você pela metade não consegue levar a exatidão na informação, que é uma informação tão técnica, tão importante se você tiver com ponto de vista no mercado, ou seja, ela ajuda numa tomada de decisão. Então, realmente esse reconhecimento ele é mais do que importante também, validando toda essa carreira e toda essa dedicação aqui que
ficou muito claro nesse bate-papo com o Alex. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Alex, a gente chega na reta final aqui do bate-papo e sempre tem aqui... Você falou, não vai me apertar muito, não vou te apertar, fica tranquilo. Eu falei que era um bate-papo tranquilo, uma prosa de amigos aqui. Mas a gente tem aqui na reta final um espaço para que o convidado, a convidada, diga qual é aquela pergunta que você gostaria de ter respondido um dia na tua vida e que não lhe fizeram, tá? Esse é o momento para você abrir teu coração aqui, né? Se não tem a pergunta, é aquele velho recadinho que você gostaria de deixar uma mensagem aqui pra gente. Olha, difícil, hein, Patrone? Uma pergunta que ninguém nunca me fez, que eu gostaria que me fizessem. Não sei, talvez se eu quero ser um produtor rural, não sei. Uma boa. Você é produtor rural? Já teve vontade de ser produtor rural? Não sou produtor rural. Acho que o desafio é muito grande, é muito risco envolvido. Mas, assim, em alguns momentos de devaneios, eu até pensei em fazer um curso de agronomia, talvez um sonho para um futuro aí, não sei. Talvez pela idade já, mais de 50 anos, já não tem mais aquela mesma euforia do jovem lá de trás que queria aprender, enfim. Mas eu tenho essa perspectiva, não sei se é perspectiva, se é um sonho, enfim, ou se é só um pensamento que logo vai me fugir aqui, de fazer uma faculdade de agronomia. Quem sabe, né? Muito legal. Sabe que essa de se eu sou produtor rural, eu gostaria de ser, já me fizeram já no bate-papo uma vez, conversando informalmente assim, e penso assim como você, acho que é para quem tem essa coragem acima de tudo de ser, né? Tem isso na veia, essa paixão por produzir na veia, e realmente é algo admirável. Agora, a faculdade de agronomia, eu gostei dessa possibilidade e vou esperar que logo você esteja aí, quem sabe, né, também sendo um entrevistado como um agrônomo, trazendo uma contribuição, participando de algo, ajudando o produtor aí de uma outra maneira também. Alex, quero te agradecer demais, cara, pelo bate-papo, pelo tempo. Passou muito rápido aqui essa conversa, sinal de que ela foi muito prazerosa, né, muito gostoso ouvir um pouco da tua história, conhecer, você é um cara muito simpático, né? Já nos encontramos várias vezes aí, sempre com um sorrisão no rosto, sempre conversando com todo mundo, né? Isso eu acho que é uma receita básica para quem quer ser comunicador e quem quer fazer a diferença, tá? Parabéns pela tua carreira, parabéns pela trajetória, pelo sucesso, pelos prêmios, pelo resultado junto aos produtores, e que venham muitas e muitas outras oportunidades de conversarmos e ajudarmos aí o setor, né? Com informação, que é um dos principais insumos aí para realmente qualquer atividade, né? Meu caro Patrone, foi um prazer ter esse bate-papo aí contigo, enfim, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do que a gente tem em termos de perspectivas aí para o agronegócio. Como eu disse, é um setor apaixonante, é uma profissão que, enfim, quem não conhece precisaria conhecer para entender o que a gente está falando agora. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito contente. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.